E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lívio Bruno, eu sou professor de História, a melhor matéria do mundo. Tá ok, galera? Bom, meus amores, hoje a gente vai estudar um pouquinho de História do Brasil. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas acreditem em mim, História do Brasil é maravilhosa de se aprender, tá? O problema é que a galera não consegue correlacionar o conhecimento histórico que ela aprende com o mundo que ela vive. E daí, como a pessoa não consegue correlacionar, ela acha chato. Porém, a aula de hoje vai ser bem legal. Porque além da gente aprender um conteúdo bem legal, a gente vai correlacionar com o tempo presente. E o melhor de tudo, esse assunto cai muito em vestibular. Mas é muito mesmo. Ciclo da cana-de-açúcar é um assunto essencial para que a gente entenda não só a colonização do Brasil, mas que a gente entenda também o mundo que a gente vive hoje. Beleza? Bom, crianças, eu quero que vocês analisem essa imagem aqui, ó. Outra coisa, cai muita imagem vestibular, viu? Tanto na prova de História, como na prova de Arte, como na prova de Sociologia. O que a gente consegue perceber aqui? Me respondam aí, vamos lá. Desigualdade social, gostei. O que mais? Rapidinho, vamos lá. Oi? Escravidão, gostei. O que mais? O que essas pessoas estão cortando aí? Cana-de-açúcar, né? A gente consegue perceber o seguinte, ó. O dono da fazenda, branco. Percebam que tem pessoas negras trabalhando para ele, negras ou pardas, e tem pessoas negras cortando cana-de-açúcar. Agora olha que imagem, a magia da aula de História, olha aí, ó. Tcharam, né? Essa imagem é atual, né? E o que é que você consegue perceber aqui, correlacionando com a outra que estava aí? Não mudou absolutamente nada. Tudo está do jeito que sempre foi, tá? É como tem um ditado francês que eu gosto muito, que é assim: quanto mais as coisas mudam, mais parecida ou as mesmas coisas ficam. Isso, e se tratando de Brasil, é uma grande verdade, tá? Bom, por que foi cultivado cana-de-açúcar no Brasil? Porque, para quem não sabe, a cana-de-açúcar era uma especiaria rara e cara. É sério. Cana-de-açúcar era presente de casamento, cana-de-açúcar era herança de tão caro que era. Mas, professor, por que era tão caro assim? Bom, é muito cara porque a cana-de-açúcar é uma planta que veio das Índias. Por isso era raro e caro, tá? Quando a mulher ia casar em Portugal no século XVI, se a família tivesse dinheiro, um dos presentes seria um pouquinho de açúcar, para ela comer com o marido dela na noite de núpcias. Imaginem a cena, antes da consumação, do amor do casal, eles iriam comer uma colher de açúcar cada um. Iam dizer, nossa, mas que delícia, dá mais um pouquinho. Iam cruzar colheres para comer açúcar. Eu estou falando sério. Ter dentes podres em Portugal no século XV e XVI era status que você tinha muito dinheiro, porque o açúcar era muito caro e raro, porque ele vinha das Índias, ok? Bom, o pau-brasil ele entrou em declínio muito rápido no Brasil, porque a exploração de pau-brasil ela foi predatória. Em menos de 30 anos, a Mata Atlântica foi devastada e o pau-brasil praticamente entrou em extinção. E aí a coroa portuguesa, como não havia encontrado nem ouro e nem prata no Brasil, a exemplo da América Espanhola, que havia encontrado ouro e prata, vamos fazer um parêntese, né? Para que meus amores entendam. Na América Espanhola, os espanhóis encontraram uma quantidade de ouro e prata quase que ilimitada. No Brasil, não. Exploraram primeiro o pau-brasil, que entrou em rápido declínio. Depois, a coroa portuguesa pensou, como é que eu vou extrair dinheiro do Brasil? Resposta, cana-de-açúcar. Deu para entender? Bom, a cana já era cultivada nas ilhas do Oceano Atlântico, porque a coroa portuguesa roubou, afanou, surrupiou. Na mão grande, pegou umas mudas de cana-de-açúcar das Índias e levou para ilhas do Oceano Atlântico. Como deu muito certo, a coroa portuguesa pensou, por que não plantar no Brasil?
já que o clima é quente, chove bastante e o solo é fértil. E assim foi feito. E onde essa cana-de-açúcar era cultivada, ó criaturas horríveis, são vocês as criaturas horríveis, viu? Tá bom? Onde essa cana era cultivada? No engenho de cana-de-açúcar. Tinha 2 tipos de engenho, tá? O primeiro deles é o real, que é bonitão, olha aí, ó. Movido a água. Pô, que coisa bonita, né? Parece aquelas coisas de Senhor dos Anéis, né? Filme de Idade Média. Pois é. Por quê? Porque o engenho real, ele é movido a água. O próximo engenho, ele é movido à força animal. Ele é chamado de engenho de trapiche, tá? O primeiro real e o segundo trapiche. Tranquilo? E aí, galera, qual é a forma que essa cana-de-açúcar vai ser plantada no Brasil? Eu costumo brincar com meus alunos, viu? De que aqui no Brasil colocaram a sementinha do mal, viu? E qual é a sementinha do mal que botaram no Brasil na época da colonização? Plantation. O que é plantation, gente? Ele aprendeu. O que é plantation? Fala mais alto, garoto, para todo mundo ouvir. O que é plantation? A sementinha do mal. Tem um microfone aqui, vai lá. A sementinha do mal. Isso, plantation é a sementinha do mal, viu? E o que é plantation? Vamos aprender o que é plantation. Não é música baiana não, viu? Plantation é outra coisa, tá? Plantation é o quê? Vai passando, pai. Ó, monocultura, ou seja, cultiva-se uma única coisa para o mercado externo. O que mais? Latifúndio e escravidão. Eu coloquei as 3 imagens que é para vocês não esquecerem nunca mais. Porque se vocês esquecerem isso, no dia da prova do Enem ou da UEMA, quando eu encontrar vocês na rua, eu vou dar um bode tão forte em vocês, que toda vez que vocês lembrarem, vocês vão cair. Viu? Então, o que é plantation, gente? A sementinha do mal. E essa sementinha do mal, ela é o quê? Monocultura, escravidão e latifúndio. Está aí a origem de 90% das mazelas do Brasil. Pense numa coisa ruim ter no Brasil. Pensou? Pois é, a origem está bem aqui. Ó. Vamos lá, violência contra a mulher. Plantation, desigualdade social. Plantation, concentração de terras na mão de poucos. Plantation, especulação imobiliária. Plantation, corrupção na política. Plantation, mas Bruno, o que tem a ver político corrupto com plantation? É porque quem entrou na política primeiro no Brasil eram os brancos, vamos lá, que praticavam monocultura, o que mais? Escravidão e possuíam latifúndio. Por isso que o plantation é o quê? A sementinha do mal. Beleza, galera? História chato, né? Pra caramba, pelo amor de Deus. Gente, olha isso aqui, ó. Essa imagem é maravilhosa. O que vocês estão vendo aí? Vamos lá. O que vocês estão vendo aí, crianças? Calma. Eu quero saber o que vocês estão vendo aí. Vamos lá. Tu está descrevendo a imagem. Isso aqui é um engenho. Tá ok? Isso é um engenho de cana-de-açúcar do século XVI. Ok? Tranquilo? E se eu te disser que não é? E se eu te disser que isso é o Brasil de hoje? E se eu te disser que isso é o Brasil de antes e o Brasil de hoje? Mas Bruno, não tem mais escravidão, né? Não, calma. Vamos chegar lá. Vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Tá bom? Então olha para cá, ó. Vocês estão rindo porque não é com vocês, né? Pois é, olha para cá. Isso aqui é um engenho. Isso aqui está retratando um engenho no século XVI. O que é isso aqui? Casa grande. Casa grande. Oh! Tem um teórico brasileiro chamado Gilberto Freire. Como é o nome dele? Gilberto Freire tem uma frase bem legal. O Brasil é uma grande, casa grande e senzala. Por que ele disse isso? Ele falou isso há mais de 100 anos. Me expliquem essa frase, por favor.
Se você não se manifestar, eu vou até onde vocês, vou botar o microfone e vai ser pior. Rapaz, que pressão, né? Horrível esse professor sair correndo daqui. Gente, por que que Gilberto Freire falou que o Brasil é uma grande casa grande senzala? Bora. Por quê? Por causa da desigualdade? É um fator. É um fator. É um fator, tá bom? Por que mais? Oi? Diferença de classe social? Correto. O que mais? Oi? Boa, garoto, exploração. Eu gosto é assim, amostradinho. Tá ótima a aula. O que mais? Tá todo mundo acertando. Vamos lá. Por que que o Brasil é uma grande casa grande senzala? Vamos lá. O que que é a casa grande hoje, turma? Oi? Boa, palmas para esse rapaz porque ele merece. Toca aqui, garoto, vai passar no vestibular, é isso aí, é assim que eu gosto. Presta atenção, casa grande e senzala, senzala está bem aqui, deixa eu ver, a senzala está bem aqui, ó. Não é só a questão social, vocês acertaram, mas também a questão geográfica. Casa grande é o lugar onde os ricos moram, os brancos moram, que são geralmente bairros elitizados, onde o Estado funciona. O Estado funciona, tem polícia, tem saneamento de esgoto, tem urbanismo, tem serviço de ônibus, tem restaurante, tem banco, tem tudo. Na senzala, não é só a senzala social, também é a senzala geográfica, são os bairros de periferia. Bem aqui, estão vendo? Ó, discretinho, bem aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? São os pardos, pobres e negros, pobres livres, que vivem na casa grande e prestam serviço para os brancos. Opa, olha para cá. Rico, classe média e pobre. O que que diferencia naquela época um rico? Ter a terra. Tranquilo? O que que diferencia o escravo? Não ter liberdade, viver na senzala, não receber pagamento. O que que diferencia naquela época a classe média que não existia ainda, mas vai existir? Ela é parda, às vezes negra, às vezes branca, mas presta um serviço especializado para o dono da casa grande. No Brasil até hoje, os ricos são de que cor? A maioria. Brancos, classe média, parda ou branca, pobre, negro ou descendente de índio. E por isso que Gilberto Freire dizia que o Brasil é uma grande casa grande e senzala. Quem não entendeu, levanta o dedo. Você em casa entendeu? Levanta o dedo. Não, ninguém levantou, todo mundo entendeu. Ficou claro, turma, não ficou claro? Todo engenho tem casa grande, todo. Tem a capela, todo tem. Tem a senzala, tem um canavial, tem um pomar, tem a moenda, tá aqui, ó, vai triturar o caldo, tem a casa de purgar, tem um lugar onde se coloca esse melaço para secar e produzir o açúcar, que é exportado para a Europa. Qual é o país que exporta principalmente o açúcar brasileiro para a Europa? Que transporta, quem é? A maioria das pessoas não sabem. Holanda, cara pesado, deixa eu apertar a tua mão aí, parceiro. Caboclo nojento. Nojento, ele é nojento em história. Beleza? Todo mundo entendeu, galera? Ou não entenderam? Ou seja, as relações sociológicas e antropológicas, elas estão no Brasil desde aquela época. Bruno, e o papel da Igreja Católica, qual é? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, por favor, eu não sou ateu, viu? Porque geralmente a galera olha para o professor e diz, não, ele é ateu. Não, eu não sou ateu. Só que o cristão, ele fica do lado de fora da sala de aula. Quem entra aqui para dar aula é o historiador, tá? O papel da Igreja Católica é muito simples de você entender. A Igreja Católica é o braço direito da dominação portuguesa na América. Ela vai tornar esse escravo mais dócil. A igreja vai mudar o nome do escravo assim que ele chega no Brasil. Quem de nós aqui que é afrodescendente tem nome africano? Ninguém.
A maioria das pessoas que estão aqui, se não 100%, são descendentes de africanos, mas ninguém tem nome africano aqui. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que a Igreja Católica fazia, quando esse africano botava os pezinhos dele aqui, era mudar o nome do cara. E geralmente botavam nomes ligados à religião. Cruz, dos santos, entenderam? Nomes bem religiosos. A língua era esquecida, os costumes foram associados ao diabo, ao demônio, a tudo que não presta. E aí surgiu o que a gente chama de racismo estrutural. Está na estrutura da sociedade brasileira o racismo, na fala, nos gostos, nos gestos, na maneira de ver o mundo. Tá? Por isso que a origem de toda a problemática brasileira até os dias de hoje é o ciclo da cana-de-açúcar. É esse período histórico aqui. Ok, crianças? Como é que estava dividida essa sociedade açucareira? A aristocracia, que era o senhor de engenho, né? Os donos de terra. Ali embaixo, homens livres, que eram donos de terra sem engenho. Tem isso, tá? Às vezes o cara tinha engenho, mas ele não era dono do engenho, porque ele alugava de alguém que tinha a terra. Eu posso ser dono do engenho, senhor de engenho, mas eu posso te alugar um engenho e você ser dona do engenho. Não, você alugou o engenho. Deu para entender? Beleza. E pessoas livres pobres, carpinteiros, marceneiros, pedreiros, pescadores. E lá embaixo, totalmente marginalizados, os afrodescendentes ou indígenas escravizados. Lembrando que a coroa portuguesa, ali por volta do século XVIII, colocou uma série de restrições para que o índio não fosse escravizado de qualquer forma. É porque a coroa portuguesa é bonzinha? Não, não é por isso não. Teve muita influência dos jesuítas, que queriam a mão de obra indígena para ganhar dinheiro em cima dos indígenas, do trabalho dos indígenas. Outra coisa, não era interesse da coroa portuguesa exterminar os índios como aconteceu na América Inglesa. O interesse da coroa portuguesa era incentivar casamentos ou filhos entre portugueses, indígenas e africanos, que era povoar o Brasil e impedir que franceses e holandeses invadissem e dominassem o Brasil, como aconteceu aqui em São Luís, que foi invadida por franceses e por holandeses. Passa aí, irmão. Eu adoro essas imagens aqui. Não que eu concorde com elas, mas essas imagens, elas remetem muito ao Brasil atual. O que vocês conseguem ver aqui? Criaturas horríveis. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Bora? Análise de imagem, cai no Enem, cai em vestibular. Oi? Dominação branca, né? É uma família branca, né? Comendo na mesa, os escravos ali servindo, né? E criança ali recebendo tipo cachorro, né? Então, estou comendo, dá um osso ali para o cachorro comer, entendeu? Próxima imagem. Essa imagem, para mim, eu sempre passo para meus alunos. É um capataz de uma fazenda batendo num negro, tá? Bom, primeira coisa, o cara é branco ou pardo, não fica muito claro na imagem, tá? O escravizado foi dominado, amarrado e a posição é posição fetal. Por quê, professor? Para fazer ele ser reduzido a uma imagem de uma criança. Ele está indefeso como um bebê. E lá atrás tem outro africano apanhando de outros africanos. Era costume do dono da fazenda botar um escravo bater no outro. Pode passar. Aí, pessoal, é um engenho doméstico. Percebam que os afrodescendentes, ou os africanos, eles são retratados como animal de carga. Percebam que o autor da pintura colocou um deles de costa, para destacar os músculos das costas, e o outro de frente, para destacar os músculos da frente. Pode passar, por favor. E essa imagem aí também eu adoro. Sabe por quê? Porque aí, pessoal, é a sexualização e tornar a mulher africana um mero objeto. Não foi de graça que essa mulher foi narrada assim, que ela foi pintada. Vejam, ela é bem musculosa. Da cintura para cima ela está nua, tá? Isso aqui é de propósito ou é sem querer? É de propósito.
O corpo da mulher negra tem que estar à disposição do homem branco. Entenderam? É por isso que no Brasil a gente tem tantos casos de violência sexual. Por quê? Porque no Brasil a mulher ela foi tornada objeto desde o momento da colonização. Tá ok? Bom, aí é um capitão do mato trazendo um escravo fugido de volta para a fazenda, tá? Ele é como se fosse hoje a classe média, que a classe média hoje ela é a tropa de elite que impede que os pobres se rebelem contra os ricos. Por exemplo, numa empresa, geralmente quem ocupa os cargos mais altos é de, abre aspas, classe média, tá? E ele é uma espécie de controle sobre os subalternos. Então ele é como se fosse ali uma zona tampão, ele é a tropa de choque, tá? E a origem da classe média são negros, pardos ou até brancos, que têm um conhecimento técnico que presta para o dono da fazenda e hoje, no caso, dono de uma empresa. Pode passar. E essa imagem é do dono de uma fazenda correndo com o seu negrinho, que é o mucamo, tá? Tem a mucama e tem o mucamo, que é o garoto ali que faz o serviço para o dono da fazenda. E aí, galera, uma das heranças culturais mais incríveis que a gente tem no Brasil, que é a capoeira, tá? A capoeira, gente, isso aqui é cultura imaterial, tá? Cultura, você sabe a diferença de cultura material para imaterial? Tem certeza? Olha lá, não? Quem não sabe, levanta o dedo. Olha lá, aqui não é para lugar para ter vergonha, não. É para, eu não sei mesmo, não, tá? Por exemplo, patrimônio material. Culinária, dança, costumes, lendas, isso é patrimônio material. Imaterial. Hã? Gírias também? Uma fala assim. Gírias não, eu não desconheço gírias, tá? Agora, patrimônio material é casarão, tá? Isso é patrimônio material, é monumentos, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Cristo Redentor, patrimônio material, beleza? Forró, patrimônio imaterial. Culinária, patrimônio imaterial, entendeu? Pirâmide do Egito, patrimônio material, tá? Isso é um pouco complexo, porque tem uma situação que você fica assim. Por exemplo, feiras e mercados é patrimônio imaterial. Aí você pode dizer assim, mas eu pego na parede da feira. Pois é, só que a feira, ela é uma materialização do patrimônio imaterial, que é danças, culinária, costumes, bebidas, entendeu? Deu para entender, né? E a capoeira é patrimônio imaterial, ok? Tranquilo? Pode passar. A União Ibérica. Gente, só para encerrar a aula de hoje, que nosso tempo já estourou, o que foi a União Ibérica? Foi o período no qual Portugal e Espanha se uniram, ok? Foi de 1580 até 1640. Por quê? Por causa do falecimento do rei de Portugal. O rei de Portugal faleceu, não deixou herdeiros, e aí o rei da Espanha, que era o parente mais próximo do rei de Portugal, invadiu e dominou Portugal. Durante 60 anos, o Brasil foi colônia da Espanha. Sério, durante 60 anos, fomos colônias da Espanha. Bruno, tem brasileiro que é descendente espanhol? Milhões de brasileiros são descendentes espanhol. Só que é muito misturado. E aí a gente hoje não consegue mais distinguir quem é quem. Beleza? Meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido bastante a aula. Aproveitem, assistam mais aulas, curtam esse momento, se preparem para vestibular. No próximo episódio tem mais aulas para todos vocês. Um beijo muito carinhoso e fiquem com Deus. Tchau. Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Apoio Único Vestibulares. Mais que um pré-vestibular. Contato 98 99148 1952.